Para quem está visitando a gente, este ano nós estamos meditando sequencialmente no livro de Jeremias. E hoje é o nosso penúltimo sermão neste livro. É com dor no coração, porque os últimos capítulos do livro de Jeremias, a gente vai fazer algumas junções. Então hoje a gente vai juntar o capítulo 42 e o 43. E eu te convido a abrir a sua Bíblia, então, em Jeremias. Eu vou pedir para você deixar o seu texto aí aberto. A gente não vai ler o capítulo inteiro, mas vai ficar uma tarefa para a sua semana aí, para você fazer isso, tá bom? Estou feliz de ver os irmãos que foram correr. Teve gente que foi correr hoje e já veio para o culto. Isso é muito bom. O pastor fica feliz. Jeremias 42, a gente vai ler o versículo do 42, o 5 e o 6, e depois o 43, 1 e 2, tá? Eu vou fazer a junção desses dois textos, e aí ao longo da meditação a gente vai passeando pelo 42 e pelo 43. Então vamos ler 42, 5 e 6, diz assim a palavra de Deus. Então eles disseram a Jeremias: que o Senhor seja uma testemunha verdadeira e fiel contra nós, se não fizermos conforme toda a palavra que o Senhor, seu Deus, nos disser por meio de você. Seja ela boa ou má, obedeceremos à voz do Senhor nosso Deus, a quem pedimos que você ore por nós, para que tudo corra bem conosco, ao obedecermos à voz do Senhor nosso Deus. Agora vai para o 43, o 1 e o 2. Tenta linkar a informação que o texto acabou de te dar. Quando Jeremias acabou de falar a todo o povo todas as palavras do Senhor, o Deus deles, palavras todas com as quais o Senhor, o Deus deles, o havia enviado ao povo, Azarias, filho de Osaías, Joanã, filho de Careá, e todos os homens orgulhosos disseram a Jeremias: é mentira isso que você está dizendo. O Senhor, nosso Deus, não o enviou a dizer: não entrem no Egito para morar. Até aqui eu vou pedir para você deixar o seu texto à sua disposição aí. Nós estamos num momento da história do povo de Judá em que eles foram levados cativos para a Babilônia. A Babilônia, na verdade, invadiu Jerusalém. E a mensagem que Deus estava dando para Jeremias é: diga ao povo que fique, deixa a Babilônia fazer, porque eu estou usando os caldeus. Nabucodonosor vai ser um instrumento na minha mão nesse cenário todo. Algumas pessoas ficaram em Jerusalém, e esses, Nabucodonosor, quando invadiu, ele foi fazendo campanhas de conquista. E entre essas campanhas, aqueles que estavam lá, eles começaram, dos que ficaram em Jerusalém, tem uma personagem aqui, chamado Joanã, que a gente até viu o nome dele aparecer. Ele estava na liderança do povo de Deus lá em Judá. E aí o que eles fizeram? Não vou aceitar essa dominação da Babilônia de jeito nenhum. Nabucodonosor que vai para lá. E eles decidiram se rebelar contra a Babilônia. E Deus não mandou fazer isso. Só que nesse processo, eles não apenas quiseram se rebelar contra a invasão babilônica que estava acontecendo em Jerusalém. Espertinhos que eram, e as coisas da humanidade aparecem agora, o que eles foram fazer? Quem está com poder político, econômico, bélico, que pode
fazer frente ao governo da Babilônia? A galera do Egito. Então é o seguinte: vamos resistir à Babilônia e vamos politicamente nos aliançar com o Egito. E eles zarparam de Jerusalém, estavam na terra da Palestina, mas rumo ao Egito por interesse. E nesse cenário, o que eles ainda vão fazer? Tolinhos. Jeremias, ora por nós. E pede uma palavra para ver o que Deus fala. E aí, olha como é forte o texto que a gente leu no início. Tudo o que Deus disser, seja uma coisa boa ou má, obedeceremos à voz do Senhor nosso Deus, a quem pedimos que você ore por nós. O que eles estão fazendo? Estão na região da Palestina, querendo ir para o Egito por conta e risco deles mesmos, decisão do coração. Deus não mandou nada disso, eles estão fazendo isso porque ficar lá e ver a invasão que está em última instância sob o controle divino, mas eles não querem aceitar isso. O que está acontecendo sob a orientação de Deus, e o que está acontecendo, eles sabiam que Deus estava fazendo isso, porque Deus usou o profeta para falar. Eles não eram ignorantes à vontade de Deus. Mas mesmo assim, eles quiseram por sua conta e risco, decisão do coração, sem a voz de Deus, ir embora para o Egito. E aí, nessa empreitada, vão ao profeta e dizem, ore por nós, e o que Deus disser, volta ao texto, pedimos que você ore por nós, para que tudo corra bem conosco, que Deus me abençoe naquilo que eu decidi, independentemente de ser vontade dele ou não. Ao obedecermos à voz do nosso Deus. Pois bem, o Jeremias teme a Deus, e ele foi orar. E ele esperou 10 dias, porque Deus não tinha falado nesse ínterim. E quando depois de 10 dias Deus falou, ele chegou e deu a mensagem. E aí veio o capítulo 43, e o versículo 1 e 2 que a gente leu. Vocês estão entendendo isso, irmãos? E aí é o momento de fazer valer as juras de fidelidade que eles fizeram. Não, o que Deus falar nós vamos obedecer. Quando Jeremias acabou de falar tudo o que Deus mandou, e Deus mandou o quê? Não é para ir para o Egito. Depois você lê lá no capítulo 40, não é para ir, é para ficar. Quando Jeremias contou tudo isso que Deus mandou, todos os homens, olha a palavrinha que o narrador dá para a gente, orgulhosos, disseram a Jeremias, é mentira o que você está dizendo. Isso é mentira. A gente não vai fazer o que você falou da parte de Deus. Irmãos, preste bastante atenção. Nesta manhã, à luz desse texto, e é uma escolha com dor no coração, porque tem tanta riqueza aqui. Mas nós vamos meditar em um pontinho, nessa expressão. Homens orgulhosos disseram, é mentira o que você está falando. Deus nos trouxe aqui para que a gente conheça o problema de um coração dividido. A Bíblia diz no próprio livro de Jeremias que o coração do homem ele é enganoso. E a gente não tem condições de conhecer o nosso próprio coração, a menos que Deus mostre o nosso coração para a gente mesmo. E essa experiência, ela precisa ser buscada intencionalmente em oração. E o que Deus quer trazer luz para mim e para você nesta manhã, é como está o nosso coração. O que Deus pode olhar para mim, olhar para você, e o que Ele pode dizer a respeito do que está aí dentro? Aí talvez você diga, eu não estou interessado em saber o que está no meu coração. Pois você deveria, porque a Bíblia diz que é do coração que nascem as fontes da vida. É do seu coração que nascem as suas escolhas, decisões, planos, propósitos. E se o nosso coração não estiver alinhado com Deus, com a vontade dEle, meus irmãos,
a gente pode fazer juras de fidelidade, como Joanã e a equipe aqui, e todo o povo, ele estava na liderança e todo o povo. Mas por causa de um coração dividido, eles não conseguiram honrar aquilo que prometeram. Nosso coração, ele é forte, irmãos. E ele é forte para não obedecer à vontade de Deus. A gente já nasce assim. E a gente precisa de um poder maior que o nosso, e graças a Deus que ele existe, que domine o nosso coração e nos dê um coração sensível e rendido a Deus para fazer a vontade dele. E é isso que Deus quer nos dar nesta manhã. Seu coração está dividido. Nós vamos ver o que faz um coração ficar dividido. E como que um coração dividido opera. Mas a gente não vai parar por aí. Em segundo e último lugar, a gente vai ver como Deus cura um coração dividido. A palavra vai nos mostrar como Deus transforma um coração que fica oscilante. Eu não sei como está a sua semana, como está o cenário da tua vida, mas talvez você esteja aqui hoje, entre tantas vozes, internas e externas, e o seu coração olha para várias coisas e vários lugares, e é vulnerável a tantas coisas, e às vezes a gente diz: Deus, se o Senhor me entregar a mim mesmo, eu vou para longe de ti, porque o meu coração é forte. Mas Deus é maior que o seu coração. E Ele pode te encher do poder do Espírito, para que você viva a vontade de Deus. O povo ali, olha como eles estavam. Ficar em Jerusalém e edificar a vida naquela cidade invadida pelos caldeus, mas com uma promessa, dizendo, Deus deu uma promessa para eles. Olha a promessa, capítulo 42, versículo 10 e 11. Volta lá, por favor. Se vocês permanecerem nesta terra, leia aí. Então eu os edificarei e não os derrubarei. Eu os plantarei e não os arrancarei, porque eu estou triste pelo mal que lhes fiz. Não tenham medo do rei da Babilônia, de quem vocês agora estão com medo. Não tenham medo dele, diz o Senhor, porque eu estou com vocês para os salvar e livrar das mãos deles. Deus está dizendo, se vocês ficarem numa terra invadida, assolada, mas com a minha bênção e a palavra, nada vai acontecer com vocês. O que vocês temem não lhes sobrevirá. Mas há uma outra opção. Humanamente, eles decidirem por sua conta e risco ir embora para o Egito, achando que vão encontrar livramento, mas sem uma promessa, sem nenhuma voz divina, como está lá no versículo 18. Eu quero que você leia comigo. Assim diz o Senhor, do 42. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Assim como se derramou a minha ira e o meu furor sobre os moradores de Jerusalém, o meu furor se derramará sobre vocês quando entrarem no Egito. Vocês serão objeto de maldição, de horror, de zombaria, de deboche, e nunca mais verão este lugar. Ficar em Jerusalém invadida com promessa, ou ir embora para o Egito, uma possível potência do mundo, sem a bênção e a voz de Deus. Difícil, né? Deus, nós não estamos em Jerusalém sendo invadidos pela Babilônia, e nem tampouco temos o Egito como alternativa. Mas eu tenho certeza que a tua vida e a minha vida, ela é encaminhada pela mão soberana de Deus, e Deus nos coloca em situações assim. Senhor, eu fico na desgraça, sabendo que é a tua vontade e que o Senhor tem o controle disso, ou por minha conta e risco, eu decido ir embora para um lugar possível de segurança, achando que lá eu vou encontrar paz. E aí é nesse cenário que Deus vem a eles dizendo, eu tenho uma promessa, fiquem, eu vou renovar vocês. Não saiam daí. É muita coisa o que Deus disse para eles, eu quero ler de novo. Eu vou edificar vocês, eu não vou derrubar. Eu vou plantar vocês, eu não vou arrancar. Não tenham medo da Babilônia. Agora vocês estão com medo.
Não tenham medo dele. Eu estou com vocês para salvar e livrar das mãos dele. Para onde você vai? Para onde eu vou? Eles estavam com um problema aqui. O problema de um coração dividido. E o texto no versículo 2 diz qual é o problema de um coração dividido. Eles tinham palavra de Deus, eles tinham a orientação de Deus, mas eles não conseguiram entregar o coração para a palavra de Deus. Eles empreenderam uma jornada para o Egito. Que Deus nessa manhã não deixe a gente fazer isso. Que Deus nessa manhã interrompa, invada o tempo e o espaço da sua vida e da minha vida e diga, eu não te mandei para isso. É melhor a gente ficar no sofrimento com a bênção dele e a promessa dele, sabendo que ele vai nos livrar das situações de aperto, do que a gente correr para as aparentes estruturas humanas e falíveis que podem nos dar alguma segurança e Deus não fazer parte de nada disso. Mas qual é o problema de um coração dividido? O problema está aqui, homens orgulhosos. E a gente vai falar um pontinho sobre o que é o orgulho. E eu quero me apoiar muito no que aquele autor, C.S. Lewis, disse no seu livro Cristianismo Puro e Simples. Quem já leu vai ouvir de novo, sorry. Mas eu quero começar dizendo que o orgulho, como ele mesmo diz, a gente precisa fugir do orgulho, porque ele não é um vício da nossa carne, só, em primeiro lugar. O orgulho não é a mesma coisa que a gente, não é só, ele é muita coisa, e essas coisas não são tão suaves assim. Não é a mesma coisa que a nossa ira, impaciência, falta de amor, dificuldade de perdão. O orgulho ele é tão feroz e a gente precisa se armar contra ele, porque além de ele incitar os vícios da nossa humanidade, da nossa carne, o orgulho, diz o C.S. Lewis, ele vem do inferno, ele vem do diabo. E aí ele diz isso. O orgulho fez o diabo se tornar o que ele é. Meu Deus, já pararam para pensar nisso? O orgulho fez o diabo virar quem ele é. E se o orgulho opera na minha vida, ele tem um gerente por detrás, que é aquele que incitou Adão e Eva, tendo palavra, tendo a voz de Deus, a fazer o quê? Descarta o que Deus disse e segue aquilo que você quer. Portanto, irmãos, algumas coisas que a gente precisa pensar aqui no orgulho, para que a gente não tenha um coração dividido. O orgulho, ele é sempre, à luz dessa ideia que ele trouxe, ele sempre vai operar apresentando a você dois caminhos. O orgulho, ele é tão ruim para nós, danoso para nós, porque ele sempre vai colocar em nosso coração uma desconfiança que aquilo que Deus disse vai dar certo. Não foi assim que Deus disse para Adão e Eva? Não é para comer, porque se comer vai morrer. E aí o que o diabo fez para Adão e Eva no momento da tentação em Gênesis 3? Não foi bem assim que ele disse. E a partir do momento em que eles colocaram a voz de Deus de lado, as ideias humanas entraram na liderança. E aí o coração ficou dividido entre o que Deus disse e aquilo que eu acho. Já cansei de falar isso aqui. E o diabo quer que o nosso coração fique assim. Deus disse, mas eu acho. E o que eu acho se sobrepõe ao que ele disse. Esse é o problema de um coração dividido. Ele sempre oscila entre o que Deus diz na palavra com outras ideias. E onde está a vitória contra o orgulho? A gente vê Jesus Cristo dizendo, Satanás, está escrito. Satanás, o que ele quer dizer com isto? Esta é a palavra de Deus. Tuas ideias estão detonadas pela palavra. Satanás, tuas ideias perderam o poder diante da sanidade da palavra. Por isso, o orgulho é sempre uma inimizade.
problema de um coração dividido é um problema de um coração que oscila entre o que Deus diz e o que a gente acha, ou outras ideias que concorrem com a vontade de Deus. E o orgulho vai ser sempre uma inimizade. Em primeiro lugar, contra Deus, é um ato de rebeldia. O que o Senhor disse não vai dar conta de mim. Deus está dizendo para eles, fique em Jerusalém. Ela está invadida, mas o mal que vocês temem não vai acontecer nada, não vai sobrevir. Eu não vou deixar acontecer, eu tenho promessas de proteção, salvação, mais do que isso. Eu apenas não vou livrar, mas eu vou plantar vocês. Vocês vão crescer. Vocês vão dar fruto. Eu vou fazer coisas, eu vou continuar a história. Eles tinham a palavra de Deus. Mas quando o coração deles, tomado de orgulho, agiu pelo orgulho, o que Deus disse caiu por terra. E eles disseram, vamos para o Egito. É lá que a gente vai encontrar segurança. O orgulho é sempre uma inimizade contra o que Deus diz. O orgulho é sempre uma luta contra o que Deus fala. O orgulho é sempre uma luta contra os absolutos do Evangelho e da palavra. O orgulho é sempre uma luta quando Deus diz, ama o teu próximo, ama o teu inimigo, adore o Senhor, não tenha diante de você nenhum ídolo. Busca o Senhor em primeiro lugar, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. O orgulho sempre vai dizer, não busca não. Faça acontecer pelas tuas mãos. A palavra de Deus diz que Deus nos livrará. O orgulho vai dizer, não vai não. Foge, porque Deus não dá conta do teu problema. Teu abismo é muito fundo e a mão soberana dele não te alcança no ponto que você está. É como o salmista, no Salmo número 2, ele diz, Deus, são muitos os meus inimigos, eles se levantam para dizer, não há salvação para ele em Deus. E nessas horas que o nosso coração se divide, essas vozes vão ganhando espaço dentro de nós, e a gente vai, Deus, é verdade, o que eles estão dizendo está pregando muito forte dentro de mim. E aí a gente vai ficando com o coração e a mente entregues a essas vozes e numa perturbação e luta. Por isso hoje, seu coração está assim, dividido. Deus, eu estou ouvindo os inimigos dizer, não há salvação para ele em Deus. A minha situação o Senhor não dá conta. O abismo que eu me encontro, o Senhor não pode me resgatar. Renda o seu coração à voz de Deus. E se apoie no que ele disse, sem triunfalismo barato, irmãos, mas poder de Deus agindo. Não tenha medo dele, porque eu estou com vocês para salvar. Eu não vou derrubar vocês, eu vou plantar vocês. Eu não vou arrancar vocês. Essa é a promessa dele para mim e para você. Mas o orgulho também coloca a gente em competição e inimizade com as pessoas. O problema do orgulho é que a gente compete com o orgulho dos outros. E é uma coisa muito, muito interessante. C.S. Lewis diz assim, quer saber se você é orgulhoso? Vê se uma pessoa orgulhosa te irrita. Faz aí o teste. Pensa isso. Como é que você age com uma pessoa orgulhosa? Ela te irrita? E aí ele fala, sabe por que te irrita? Porque, palavras dele, como é que alguém pode ser mais que você? Como é que alguém pode ser melhor que você? E às vezes, como é que essa pessoa... E aí a gente tem uma série de críticas a ela. Meu Deus, mas olha como ela está desqualificada. E ela é mais orgulhosa do que eu. Ela se acha melhor do que eu. O problema do orgulho é que ele faz a gente competir com os orgulhosos. E a gente quer ser mais que o outro. Não é que a gente quer ser, a gente quer ser mais do que o outro. A gente tem não sei uma palavra do mundo financeiro, uma marca, né? Um benchmark, e aí a gente fala, é ali que ele está? Pois eu passei aqui. O pessoal que foi correr hoje, vigia aí, nas métricas. Vigia nas métricas. Tiago já humilha todo mundo.
É o prazer de estar acima do outro, não é o prazer de ter excelência, é o prazer de estar acima, é o prazer de ter controle de pessoas, é o prazer de você olhar e dizer, eu já superei a sua marca. E aí ele diz, isso é um problema porque você não consegue olhar que acima de você há um Deus soberano. Isso é muito triste, irmãos. O orgulho divide o nosso coração. O orgulho nos coloca em inimizade com Deus. O orgulho nos coloca em inimizade com a palavra dele, em rebeldia com a palavra dele. O orgulho nos coloca em competição com os homens. Quando no reino de Deus tem um que vence. O nome dele é Jesus Cristo. E nós somos seus servos. A gente corre um caminho que está inaugurado e consumado por ele. Palavras dele, do C.S. Lewis, para a gente fechar esse primeiro ponto. Se alguém quer adquirir humildade, creio que eu posso te dizer qual é o primeiro passo. Reconheça o seu próprio orgulho. Irmãos, que essa palavra do versículo 1 do 43 não diga respeito a mim e a você. Quando Jeremias, ou quando a palavra de Deus acabou de ser lida no culto, na sua vida diária devocional, quando a palavra acabar de ser lida, e todo o povo ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus, o Deus deles, palavras todas com as quais o Senhor Deus deles o havia enviado ao povo. Que nesse momento o narrador não diga isso de mim e de você. E todos os homens, sem orgulhosos, disseram a Jeremias: cumpriremos a palavra do Senhor. Mas não. Todos os homens orgulhosos disseram a Jeremias: é mentira o que você está dizendo. Como está o seu coração? Seu coração está dividido entre as coisas que Deus diz e o que você acha? Você está aqui hoje dizendo: Deus, eu não sei que caminho seguir, eu não sei que decisão tomar. Eu estou perdido. Deixe Deus invadir seu tempo, seu espaço, Ele ainda fala. Ele é teu pastor. E Ele te trouxe aqui hoje. Porque mais do que apontar o caminho no contexto, Ele quer visitar as misérias do nosso coração. Para que a palavra dele coloque Jesus aqui. E a gente saiba o único caminho que nós devemos seguir: Jesus. Se você está querendo seguir os homens, se você está querendo seguir projetos humanos, se você está dividido, se seu coração está entregue, os inimigos ficam falando na minha orelha, muitos são os meus adversários que ficam dizendo: não há salvação para ele em Deus. Diga como Jesus, na autoridade do nome dele: vai-te, Satanás, porque está escrito. O Senhor me plantou e não me derrubou. O Senhor não me entregou ao mal que eu temo. Ele está comigo. Se permita ser cuidado, protegido, dirigido, pastoreado. Se apresente como finito e falível diante de um Deus grande, infinito e soberano. Que você se diga a Ele: eu não sei, mas eu sei que o Senhor sabe. E que eu ande na minha ignorância, mas não sem a tua voz. Deus fala, irmãos. Deus pastoreia você no contexto difícil que você está. Mas não recorra ao orgulho. Não recorra aos achismos humanos e não pegue os atalhos. Fique na voz de Deus. A palavra é poder. Ela vai dar conta. Deus, faça, entre, a palavra que a gente tem usado aqui, entre nessa luta que você já perdeu, mas entre nessa luta até que Deus fale. Vá na oração, mas não entregue seu coração ao orgulho. Fique como Abacuque: eu não saio daqui enquanto o Senhor não falar. Mas se tem uma coisa que me tira daqui, é a tua voz. Outras eu não vou agir. Eu vou ficar até que o Senhor fale. Até que o Senhor fale. E Deus fala, irmãos. Deus fala, Deus não está mudo. Deus não está gago. A palavra dele está preservada e o Espírito Santo habita em você. Você é profeta, Ele te fez em Jesus profeta, que tem a palavra, e o Espírito de Deus vai te iluminar, e você vai ser dirigido pelo Deus da palavra. Guarde o seu coração,
Guarde o seu coração de você mesmo. E deixe Deus te trazer paz. Ainda que você esteja em Jerusalém, invadida pelos caldeus, fique lá, porque Deus mandou. Fique lá, não vá para o Egito, achando que você vai ter segurança nas ações humanas. Esse é o problema, mas a resposta ao orgulho é a humildade e um coração. Se o orgulho é um coração dividido, a resposta para um coração dividido é um coração inteiro. A gente chama isso de íntegro. O que Deus quer dar para nós? Um coração inteiro, não dividido. O que o Espírito de Deus quer fazer na sua vida hoje? Para que Deus, hoje é o primeiro dia da semana, para que Deus te devolva para o seu trabalho, para os seus estudos, para a sua carreira, com um coração nele, para a sua família, para você mesmo, nas suas demandas pessoais. E eu quero começar lendo um texto da missionária Durvalina. Ela diz assim, ela coloca esse texto, eu não sei se é dela, mas eu vou atribuir, se não é dela, ela citou de alguém, que eu não sei de quem é. Mas a fonte foi ela. Tudo o que nós conhecemos sobre nós mesmos deve estar comprometido com tudo aquilo que conhecemos de Deus. Olha a profundidade disso. Tudo que você sabe sobre você. O que é que você sabe sobre você? Eu sei que eu sou bom nisso, falho nisso, gosto daquilo, isso é perigoso no meu coração, tendente a essa coisa. Olha, eu tenho isso aqui. Tudo que você sabe sobre você tem que estar comprometido com tudo aquilo que você conhece, deve conhecer de Deus. Mas eu não conheço muito de Deus. Então lascou. Porque o seu coração vai viver dividido. Se você não sabe sair da sua voz para a voz de Deus, porque você não conhece a voz de Deus, então você vai viver com a sua voz. Seu coração está entregue. E Deus está falando na palavra. O que eu faço, Cris? Me jogo do 5º andar? Não. Porque Deus fala e Ele quer deixar o seu coração para Ele. Como Deus vai fazer isso? Primeiro, irmãos, por leia a Bíblia e faça oração. Reflexão bíblica e o exercício de orar a Deus com a palavra. Não há nada novo debaixo do céu. O que o salmista disse? Eu vou guardar a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Onde está a palavra, irmãos? Críticas, avaliações do nosso momento. Hoje em dia a gente gosta mais de ser definido por uma teologia do que a gente sabe mais teologia do que a palavra que a embasa. A gente corre esse risco. Não estou dizendo que ela é errada, mas eu estou dizendo que a gente tem que conhecer o Deus da palavra e dizer, peraí, eu morro por uma voz, e essa voz é a voz de Deus. Eu quero guardar a palavra no meu coração, porque eu não quero um coração dividido. Quer um coração inteiro? Ore a Deus. Orar é o quê? Orar não é só falar, orar também é ouvir. Se você está aqui dizendo, eu nunca ouvi a voz de Deus na oração, pois faça hoje esse exercício. Peça, coloque seus pedidos, súplicas, ações de graças, confissões. Mas faça essa oração junto a Deus. Agora eu vou me calar, para que o Senhor fale o que está dentro de mim. A santidade de Deus, com a palavra, vai trazer luz. E Deus vai falar ao seu coração. E você vai dizer, meu Deus, eu tive uma experiência. Fui orar com a palavra e ouvi. Fui orar com a palavra e Deus falou comigo. Não, essa experiência é para poucos. É para os escolhidos. Bem-vindo, você está entre eles. Todos nós. Deus quer falar com você. Deus quer nos dar um coração inteiro. Por meio da oração e da meditação na palavra. Mas Deus também quer nos dar um coração inteiro. Por meio do autoexame, da introspecção. Eu queria que você lesse comigo 2 Coríntios 13, capítulo 13, versículo 5. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 5.
Olha o que Paulo diz à igreja. Examinem-se para ver se realmente estão na fé. Provem a si mesmos. Examine-se. Prove você mesmo. Onde está seu coração? Deus sabe. E Ele mostra seu coração para você. Você não quer um coração dividido e nem orgulhoso? Faça o exame na presença de Deus. Deus, examina meu coração. Ore como salmista no Salmo 139. Deus, sonda o meu coração, prova os meus pensamentos e mostra, vê se há em mim algum caminho mau. Deus sabe mais de você do que você. E em terceiro lugar, para ter um coração íntegro, preste atenção aos testes que Deus expõe você. Essa é a coisa que a gente mais patina e a gente detesta. Quando Deus quer ensinar um conceito da Bíblia na atitude. Irmãos, uma coisa maravilhosa é a gente dizer Deus é soberano. E é coisa maravilhosa a gente aprender que a Bíblia diz que Deus é soberano e a gente provou a soberania de Deus na situação de aperto aqui. Deus ensina o conceito na atitude. Preste atenção aos testes que Ele colocou você. E Ele vai fazer isso. Por quê? Para a gente cair? Não. Mas para a gente crescer. Para a gente aprender mais sobre a palavra. Tem um amigão meu, já citei o caso dele aqui, quero citar com liberdade e amor de novo. Ele teve um filho e Deus recolheu o filho dele. E aí, os irmãos sabem que eu gosto do C.S. Lewis, né? Um dia eu estava falando do problema do sofrimento, ele falou, Cristiano, vem aqui. Ele falou, olha, eu amo quando você fala do problema do sofrimento, mas você já parou para pensar quando Deus testar essa teologia sua aí? Eu falei, eu não. Eu falei, então, meu irmão, não é praga de crente, não. Mas vai chegar o dia do teste. Vai chegar o dia do teste, meu irmão. Sabe por quê? Porque o teste vem para todos e não é para a gente cair. Mas é para a gente falar, eu conheço a palavra. E Deus está me ensinando a viver a palavra. Quando Deus coloca a gente no teste, irmãos, Ele está colocando o nosso coração inteiro. Você está passando pela prova e Deus está testando você, olhe para dentro do seu coração. Olhe para dentro do seu coração. O que Deus está mostrando do seu coração para você? Essa é uma parte grande do testemunho da vitória. Eu passei por aquele teste e Deus mostrou meu coração para mim. Eu queria que você pensasse, você que está na prova aqui hoje, o que Deus quer mostrar do seu coração para você? Porque Ele quer te dar um coração inteiro. Ele quer te dar um coração livre do orgulho. E se você está aqui dizendo, graças a Deus, essa palavra não é para mim, que eu estou no dia bom, na bonança, a prova está lá no ano passado, prepare-se, meu irmão. Revista-se de Cristo, porque o dia mau chega e volta, e Deus não vai te deixar derrotado. Mas Ele quer nos dar uma experiência. Eu passei por essa prova e Deus me deu um coração inteiro para Ele. Eu passei por essa situação e Deus colocou o meu coração nele. Eu me lembro da pandemia, aquele momento, março, abril, irmãos, aquele caos, né? A gente, meu Deus, o que vai... A gente desesperado de não saber se via estatística ou se não via. E eu lembro de orando um dia, Deus falou isso ao meu coração. Eu vou permitir tudo isso para colocar o coração do povo em mim. Que presente maravilhoso, Deus colocar o nosso coração nele. O nosso coração não está em nós, nem ficar na situação, nem em outras vozes, mas o nosso coração inteiro na voz dele. Esse é o coração de Jesus, irmãos. E esse coração de Jesus, o Espírito planta dentro de nós. E o Espírito Santo está aqui para colocar esse coração de Jesus em mim e em você. Mediante o estudo da palavra, frase da irmã Durvalina, o exercício da introspecção e o tempo da oração e a comunhão comunitária, a palavra escrita, guarda isso, a palavra escrita vai tomando forma e se torna a palavra vivida. É o texto na vida. Isso é operado pelo Espírito.
A palavra tem que estar na mente, no intelecto, mas o Espírito faz a palavra ser vivida no poder dele. Isso é um coração inteiro e não um coração orgulhoso. Jeremias não é esse cara, não. Jeremias é um dedinho apontando para Cristo. Portanto, hoje, que o Senhor nos dê um coração inteiro, rendido a Ele. Se você está com dificuldade na oração e na reflexão bíblica, peça a Deus graça para a disciplina. Dizer, Deus, eu não vou ficar sem ouvir a Tua palavra. Se você está com dificuldade no exercício da introspecção, né? Eu não quero olhar o que está dentro de mim. Eu fujo, eu sei que tem desgraça e eu não quero ver. Não, Deus tem que deixar, você tem que deixar Deus mostrar você para você. E Deus dá nome para o que está dentro. É horrível, irmãos, mas Ele dá nome. Cristiano, dentro de você tem mentira. Dentro de você tem ira pecaminosa. Dentro de você tem impaciência. Você não é longânimo. Você é isso, é aquilo. Por quê? Que Ele quer acusar? Jamais. O mesmo Deus que mostra e fala assim, olha isso na cruz do meu filho. Põe lá. Recebe a santidade dele. Deus quer nos dar um coração inteiro. E Ele usa os testes e as provas. Deus não perdeu o controle da sua vida. E Ele coloca a gente em situações para que a gente aprenda mais sobre o seu caráter. E a palavra seja conhecida, mas a palavra conhecida se torne vivida. Vamos orar? Feche os seus olhos. Falemos com Deus. Senhor, dá-nos um coração inteiro a Ti. Um coração Teu. Todo para o Senhor. Nós não temos poder para cumprir os votos que fazemos. Joanã e todo o povo prometeram fidelidade, Senhor, mas quando ouviram a Tua voz, o orgulho dividiu. Oh Deus, dá-nos um coração não dividido. Deus, dá-nos um coração rendido ao que o Senhor fala. Dá-nos um coração que Te obedece, porque vê vida nos Teus mandamentos. Porque o Senhor é vida. Dá-nos um coração, Deus, que não desassocia a palavra do Deus da palavra. Que o Teu Espírito, nesta manhã, Senhor, produza em nós um coração sensível, um coração de carne, não um coração de pedra. Imagens que o Senhor usou no Antigo Testamento, na boca dos profetas. Dá-nos esse coração, Senhor Deus, de carne, um coração, Senhor Deus, sensível à Tua voz, ao Teu ser e à Tua santidade. Para os meus irmãos e nós que estamos na prova, na luta, e parece, Senhor Deus, que nós não teremos força para viver o próximo minuto. Senhor, que a gente não pegue atalhos da carne, ofertas de Satanás, caminhos mais fáceis para se livrar do problema. Mas que a gente corra aos Teus pés, o Deus Criador de todas as coisas, com a Tua palavra, e ó Deus, oremos as Tuas promessas. O Senhor disse que nos plantaria e não nos derrubaria. O Senhor disse que nos livraria do mal que temos hoje, do medo que temos hoje. Dizemos como salmista, Tu, Senhor, és o meu escudo, a glória e a força para vencer. Nós não temeremos os 10 milhares que nos cercam, que estão posicionados contra a nossa alma. Senhor, não nos deixe apagar a Tua voz. Não nos deixe apagar o Evangelho, Senhor. Não nos deixe, Senhor Deus, seguir ideias humanas. Seguir, Senhor Deus, os conselhos, ó Deus, ardilosos das trevas. Mas que a gente, como Jesus, saiba dizer para o nosso próprio coração e na circunstância, vai-te, Satanás, porque está escrito. Guarda a nossa mente com sanidade, Senhor Deus, na palavra. Senhor, se a loucura beira, Senhor Deus, os nossos pensamentos, pensamentos que vêm de fora, dardos inflamados do maligno que assalta a nossa mente, Senhor, que nesta manhã o Senhor nos dê paz. A Tua voz traga calmaria dentro de nós. Que Deus, aquilo que vem para trazer opressão e perturbação, Senhor Deus, quando estamos vulneráveis às circunstâncias,
Que o Senhor nesta manhã nos dê, Senhor Deus, graça para viver a verdade. Deus, entra em contextos específicos. Se revela, Deus, em situações no trabalho. Se revela em situações na família, nos relacionamentos, na educação dos filhos, nos estudos, nas decisões de carreira, Senhor. Traz luz. Não nos deixe decidir, Senhor Deus, a parte da Tua voz. No ministério, Senhor, na tomada de decisões, que em todas as coisas, nós recebamos do Teu Espírito o coração de Jesus, cheio de Bíblia, cheio da palavra, Senhor. E a gente vai vendo a Tua palavra ser luz para o nosso caminho. Pastoreia Teu povo nesta manhã. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.